E se eu te disser que o maior vilão, um dos maiores vilões do trabalho de um assessor de imprensa que está começando, que está entrando no mercado de trabalho, não tem nada a ver com o que ele aprende na faculdade. Então fica aqui, criatura, porque esse conteúdo pode mudar a sua vida. Ontem foi feriado, quando há uma tendência maior de notificações e a gente tem que acompanhar. E olha só, aqui na Tem um livro maravilhoso chamado A Arte da Guerra, do Pressfield, que ele diz o seguinte, que é muito difícil combater os inimigos internos porque eles se misturam a nós. Olha que maravilhoso isso, porque se eu perguntar pra você quais são os seus inimigos externos, inimigo mesmo, uma pessoa, não sei se você tem algum inimigo, geralmente a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, aquilo ali não bate, minhas ideias não batem com a dele, nossa, não suporto essa pessoa, sei lá. Tem gente que tem inimigo mesmo, e é fácil você identificar, porque eles são externos. O problema, segundo o Pressfield, são os inimigos internos, aqueles que estão misturados a você. E ele diz, são muitos, é a preguiça, é a inércia, são as desculpas que a gente cria pra gente, que nos conforta. É aquele dia que você acorda e você fala, eu não vou pra academia porque eu tenho que fazer tal atividade. E às vezes não é mentira, você realmente tem aquela atividade, mas é o que a gente chama de desculpa útil. Qual é a desculpa útil? É aquela que você tem que fazer, mas que não precisava ser agora não. Quer dizer, se você organizar bem a sua agenda, dá pra ir pra academia e ainda fazer essa atividade. E eu tenho certeza que dá. Agora, esses inimigos internos misturados a nós são realmente prejudiciais se você não olhar para dentro deles. E ao longo desses 22 anos de trabalho, em que eu contratei muita gente, e isso eu queria só fazer um parênteses, que tem tudo a ver com esse canal, tô muito aí, né? Ao longo desses 22 anos de trabalho, eu sempre fiz questão de trazer para dentro da agência o primeiro emprego. E eu recebi, inclusive, esses dias um feedback maravilhoso da Karine. Beijo, Karine, se você estiver vendo esse vídeo. E ela disse, Patrícia, eu comecei ali com você e era tão início de carreira, e ali eu fui me descobrindo. E quando eu tenho esses feedbacks, eu fico extremamente feliz, porque eu falo, essa é a missão, essa é a minha missão, e essa é a missão desse canal. Poder trazer, né, não conhecimento, não é isso, mas poder trazer essa experiência de campo de batalha para quem está começando agora. E uma das características que eu mais vejo nos jovens quando eles estão chegando para o campo de batalha é o medo. E o medo não é um problema em si, né? O medo, ele pode ser positivo se você, como forma de evitar que você faça algumas coisas muito arriscadas que possam colocar a tua vida em risco. O problema do medo é quando você começa a trazer desculpas úteis para que ele seja um paralisador da sua vida. Eu vi muito ao longo desses 22 anos de trabalho, jovens quando eles chegavam na agência, e a gente falava de falar com o jornalista, por exemplo, ele tem medo de falar com o jornalista, ele tem medo da abordagem, ele tem medo de propor uma pauta, ele tem medo de falar comigo, ele tem medo de falar com o cliente, e esse medo é um grande sabotador, ele é um grande inimigo interno quando você não trabalha e você não vence ele. Então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje? 7 condutas, né, que eu poderia chamar de condutas, 7 condutas que você tem que ter no início, não só no início do trabalho, né, mas a gente está falando com quem está chegando e entrando no mercado de trabalho agora, mas 7 condutas que se você adotar para a sua vida, você pode combater esses seus inimigos internos e derrotá-los, no sentido de dizer assim, olha, eu sei que você está aí, eu estou vendo, eu estou olhando para você, mas eu sei quais são as minhas características, eu sei naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou eu vou treinar. Então, quais são as 7 condutas que você vai adotar para vencer esse medo? Porque olha só, o medo, ele é um aspecto, né, sabotador, só que ele traz no seu escopo outros sabotadores, por exemplo, a procrastinação. Eu já passei por isso, gente, início de carreira. Eu já tive situações em que eu tive medo de enfrentar ou de fazer o que tinha que ser feito. E aí o que eu faço? Procrastino. Aí eu perco prazo, aí não dá mais tempo de fazer. É aquela atividade que você tem que fazer e você não tá afim e você fica dizendo pra você, vou fazer só mais isso, vou fazer só mais isso, vou fazer só mais isso, perdi hora.
não dá mais tempo de ir agora, ó, agora eu não consigo chegar. É a desculpa que você dá pra você se sente tranquilo, não foi culpa minha e tá tudo bem, a gente segue em diante. Então se a gente ficar mascarando este medo, isso vai paralisar a sua vida, isso vai fazer com que você tenha sucessivos fracassos na área de assessoria de imprensa, com que você não tenha resultados positivos, isso só vai piorar a sua situação. Então, 7 condutas, e eu até fiz uma colinha aqui que é para não esquecer de nada, para não pular nenhuma delas, porque a gente vai trabalhar cada uma especificamente. A primeira conduta, que ela é maravilhosa, e só para vocês entenderem, isso não tá saindo da minha cabeça, né? Eu fiz né, dentro das coisas que eu tenho estudado, a psicologia positiva é algo que abre caminhos hoje. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da psicologia positiva, mas ao contrário da tradicional, né, que às vezes foca no problema, a psicologia positiva, ela foca no que é positivo, no que funciona. Então, por exemplo, existe um experimento em que a Força Aérea Americana estava estudando por que alguns caças caíam. Aí alguém teve a brilhante ideia de falar por que a gente não foca e estuda por que os outros caças voam. Né? Quais são as características de quem está voando, de quem está funcionando, porque olha a energia que a gente perde pensando por que isto deu errado, quando de fato eu tenho que pensar por que este deu certo. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Uma está focado em entender o que de errado há, a outra está focada em entender o que de melhor há. E quanto mais eu entender o que há de melhor, mais eu aplico isso. E melhores são os meus resultados. Porque se eu entender primeiro o que há de errado, depois eu vou ter que me preocupar em como fazer com que isso fique certo. Percebe a diferença? É muito mais energia focada. Então vamos focar nas coisas que funcionam. É claro que no trabalho de assessoria de imprensa, quando algo não funciona, quando uma pauta não funciona, você disse, bom, isso não funcionou. Mas ao invés de ficar remoendo, né, ai, o que é que eu fiz de errado? Na verdade, você vai dizer assim, o que é que eu deixei de fazer? O que é que tem de bom nas outras pautas que eu fiz, que eu pulei aqui? Eu pulei passo? Eu deixei de falar com alguém? Eu procrastinei alguma coisa? Foca no positivo. Isso é maravilhoso, isso é revolucionário. A psicologia positiva ela é muito nova, mas ela é revolucionária, né? Então uma das coisas que dentro da psicologia positiva, que aliás eles falam de condutas do líder positivo. Aqui, gente, não é coach não, pelo amor de Deus, eu não sou coach, eu não tô aqui pra dar coach, eu tô aqui pra falar pra vocês de algumas coisas que são práticas, dia a dia. Se você não colocar, nossa, agora eu vou derrubar essa câmera. Se eu não colocar isso em prática na minha vida profissional, ou eu vou demorar muito para chegar onde eu quero, ou eu não vou chegar onde eu quero, porque eu vou me sabotar. É do ser humano, é normal. Então trazer um pouco de elucidação para o que é coisas psicológicas, ela é importante. Eu vejo pessoas brilhantes em diversas áreas, mas que têm problemas de conduta, têm problemas de psicológico, têm problemas... A gente sabe, hoje, os grandes atletas, todos eles trabalham também o seu lado psicológico. E você tem que fazer isso, se você quer ser um grande assessor de imprensa, se você quer ser um profissional extraordinário. Se você quer ficar na média, mais ou menos, ali, fazer uma coisinha ou outra, tá tudo bem. Mas se você quer ser um profissional extraordinário, vamos lá. Não dá só pra ficar pensando no texto e na pauta. Hoje o nosso assunto é com você. É ruim, dói, mas você tem que trabalhar ele também. Se quiser, não, uma droga de vídeo, não tem problema nenhum. Você dá um dislike ali embaixo e a vida continua. A sua e a minha. Agora, se você quer realmente ser um profissional extraordinário, fica aqui. Porque a gente tem 7 condutas ainda pra falar sobre isso, tá bom? Primeira, aonde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Nossa, descobri o mundo, né? Descobriu isso sozinha? Não descobri isso sozinha. Descobri isso lendo e trabalhando um pouquinho com psicologia positiva. Mas vamos lá, seja consciente das suas qualidades e fortalezas. Lembra que eu falei um pouquinho? Ao invés de você ficar colocando consciência naquilo que você é ruim, que eu vejo muito, às vezes os profissionais falam assim, principalmente os jovens quando eles chegam, mas eu sou tímido.
Ai, mas eu não consigo falar com jornalista porque eu sou tímido. Ai, eu não sei falar em público, eu só gosto de escrever. Ai, eu não sei escrever direito porque lá a minha professora do primário. Então é incrível que quando você senta, e não é sentar em entrevista de trabalho não, quando você senta já com a pessoa e você começa a falar com ela, existe uma tendência do ser humano focar naquilo que ele é ruim, né? Então ele fica quase que te dizendo, olha, não me coloca pra fazer isso não, porque eu não sou bom. Aí o que eu faço? Eu coloco ele pra fazer exatamente aquilo que ele não gosta. Ai, porque eu sou péssima, porque eu sou sádica. Não, porque a gente, dentro dessas condutas, a gente tem que trabalhar os nossos aspectos que precisam ser trabalhados. Me responde, você tá lá, você tem português e matemática. Em português você só tira 10, 10, 10, 10. Você tem prova das duas coisas, português e matemática. Você vai estudar português, língua portuguesa, que você tá tirando 10? Ou você vai estudar matemática, que você tá tirando 3? Ou o contrário, você é ótimo em números, só tira 10 nos números e vai mal na redação. Você vai estudar matemática, que você só tira 10? Ou você vai se esforçar mais na redação, que você tira 3, 4, 5 e você precisa passar de ano? É isso, né? Então essa coisa de que, ai, eu não sei e eu não gosto. Então aonde você está colocando a sua atenção? Aonde você coloca a sua atenção, você está colocando a sua energia. Foca naquilo que você tem de melhor. Isso é maravilhoso. Isso vai trazer para você até uma certa... isso vai trazer para você uma conduta diferente. Aí você está dizendo, não, mas você acabou de falar que é para eu estudar. Exato, você... foca no que você tem de melhor, você coloca energia no que você tem de melhor. E aí, com essa energia aflorada, você tá pronto para começar a trabalhar as coisas que você não vai tão bem assim. Se eu começo a focar no que eu sou ruim, olha que diferença, né? Porque eu posso dizer assim, eu sou bom nisso, 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 e isso eu tenho que trabalhar. Agora, eu sou ruim nisso, 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 mas ó, nisso aqui eu sou bom. Percebe que aonde eu tô colocando a minha atenção e a minha energia muda todo o meu processo de trabalho? Então, conduta número 1, comece a focar primeiro nas suas fortalezas, nas suas qualidades. E elenque quais são os aspectos que você precisa melhorar. Vamos pensar em assessoria de imprensa. Quais são os passos? O que eu preciso fazer? Eu tenho que falar com jornalista, eu tenho que fazer texto, eu tenho que preparar meu clipping, eu tenho que preparar pauta, eu tenho que falar com o cliente. Bom, eu não sou bom de negociação. Eu vejo vários exemplos ao longo do meu trabalho. Gente, eu deixei de trabalhar às vezes com fornecedores que são ótimos, mas que no trato com o cliente ele é péssimo. Então não dá, porque você você tem tanto trabalho, você tem tanto trabalho, não é essa palavra, mas você tem tanto desgaste com aquele profissional que você fala, olha, apesar dele ser incrível, não vale a pena trabalhar com ele. Não tem tato com o cliente, não sabe negociar, não tem jogo de cintura, tudo é sim, não, 880, vai ou não vai, posso ou não posso. Eu já vi profissionais perderem clientes porque às vezes o cliente fala assim, olha, você pode fazer isso aqui pra mim? Fala, não, mas eu não fui contratado pra isso. Peraí, não é assim, você pode até não ter sido contratado pra isso, de repente é alguma coisa muito fora, mas não é assim que você responde, olha, eu não tenho obrigação. Na verdade a palavra faz, eu não tenho obrigação de fazer isso, eu não fui contratado pra isso. Aí você olha pra aquilo, você choca, você fala, gente, não, peraí. Eu sei que você não tem obrigação, mas dentro do nosso escopo, dentro daquilo que a gente está fazendo aqui, eu já vi muita gente em eventos sendo dispensada, porque ela falou, olha, dá para você ajudar a pessoa ali só porque tem um volume muito grande. Não, eu fui contratada para ficar aqui fazendo isso. Se eu sair daqui para lá para ajudar ela, não é para... Então assim, não dá. Foca na sua qualidade, foca nas suas fortalezas, verifique o que você tem que melhorar. O que você tem que melhorar é o trato com o cliente, então vamos buscar como trabalhar melhor com o cliente. Aliás, são assuntos todos que a gente vai trabalhar aqui também, tá? No trato com o cliente, no trato com o funcionário, a gente vai usar bastante, vamos trabalhar muitos desses assuntos também. Onde você vai melhor, você ataca primeiro. Então, eu sou muito bom no trato com o cliente, então ataca aqui primeiro. E depois você vai trabalhando aonde você não vai também. Aí você enfrenta, ao invés de recuar, você enfrenta. Começa atacando o que você... positivo, né, qualidade, fortaleza, e elenca o que você não vai tão bem, e aí aos poucos você vai atacando, trabalhando esses aspectos, um a um.
Uma dica importante é não adianta você fazer tudo de uma vez. Elenca quais são os pontos que você precisa melhorar dentro do trabalho de assessoria de imprensa, do que você não vai tão bem, e trabalhe um a um. Primeiro é a minha linguagem, eu vou melhorar a minha linguagem. Segundo, ou a minha postura, vou melhorar a minha postura. É a maneira como eu me visto, não tem nada a ver com a linha, eu escolhi a editoria de política, mas eu quero trabalhar de bermuda e boné. Não vai rolar, então eu tenho que trabalhar a minha postura. Enfim, você que tem que saber, né? Você já escolheu sua editoria? Eu não sei, né? Mas escolha a editoria que você vai trabalhar e comece a pensar em quais são os aspectos que você precisa melhorar, sem focar nas coisas ruins. O foco é no que você é bom, combinado? Essa é a primeira conduta. A segunda coisa que é importantíssimo, que assim, emoções contagiam e você não precisa acreditar em mim. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Impossível! Eu não sei se eu conheço alguém que tenha olhado para um vídeo desse e não tenha se contagiado com a gargalhada. Gente, emoção contagia.